Beleza? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para nos alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? E Criador dos céus e da terra. Eu estou muito feliz, né? Porque eu estou aqui de novo e estou me alegrando na presença dos irmãos, porquanto já ouvi Deus falar, aleluia, com a tua igreja, porque onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Deus está presente, irmãos. Amém. Onde Deus está presente, glória e aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No céu é glória e aleluia, irmãos. É muita felicidade estar aqui, irmãos. Poder ter esse privilégio de falar do que Deus tem colocado nos nossos corações. Gostaria de cumprimentar e agradecer o irmão, né, por esse convite. E a igreja está maravilhosa, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A igreja está linda, porque Jesus está aqui. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso. Aleluia. Estava aqui meditando, o Espírito Santo de Deus me disse, há muito tempo atrás, alguns dias, ou alguns meses, ou algumas semanas atrás, quem passasse por aqui nem saberia que aqui seria uma casa de oração, seria uma igreja do Senhor Jesus. Nem o proprietário que começou a construir esta igreja, ele também com certeza não sabia. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que Jesus sabia. Antes de colocar as pedras da fundação desta casa, Jesus sabia que aqui seria uma igreja, aleluia, na face dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Uma luta muito grande que a gente tem passado, mas Deus tem nos dado vitória. Essa semana a irmã Luciana me fez o convite, eu falei com ela que eu iria orar para ver se era a direção de Deus mesmo. E durante a semana a diretora da minha escola me praticamente intimou a estar lá na escola neste horário, porque iria haver uma comemoração para os funcionários acerca dos Dias das Mães. E assim que ela me falou, o diabo sussurrou no meu ouvido e disse: você já tem uma desculpa. Mas o Espírito Santo de Deus me disse: mas você também tem uma palavra. Aleluia. E ai de mim, irmãos, ai de mim se não pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nesta noite eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico Lucas, no capítulo 22, no capítulo 8, versículo de número 22. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não gostaria de ser muito extenso, mas eu gostaria de ir até onde o Espírito Santo de Deus me conceder, porquanto Deus tem uma palavra para você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem algo para ti aqui ainda nesta noite. E a palavra a qual nós vamos embasar a mensagem desta noite está em Lucas 8, versículo 22, que subscreve-se: Jesus acalma a tempestade. Pode continuar assentado, irmãos? Pode continuar assentado. Diz assim a palavra de Deus: num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Podem fechar as vossas Bíblias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vim aqui nesta noite, irmãos, tão somente para dizer para você nesta noite que seu barco não está à deriva. Seu barco não está à deriva. Talvez alguém aqui nesta noite possa estar dizendo consigo mesmo: mas eu tenho passado luta, eu tenho passado provações, eu continuo com aquela enfermidade, mas eu não sei, irmãos, o que Deus tem preparado para você. Mas Ele pediu para que eu te dissesse nesta noite: seu barco não está à deriva. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, o povo estava ali no deserto e Deus disse para o povo: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Aquietai-vos nesta noite e vede o livramento do Senhor. Porque Deus está dizendo para você nesta noite: seu barco não está à deriva. Por que o seu barco não está à deriva, irmão? Porque Jesus está no barco. Ei, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não fica à deriva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus disse para Noé: Noé, entre na arca. Deus abriu a porta da arca e disse: Noé, entre. Uma ordenança. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus é o Deus que abre portas, e já foi dito aqui. Mas você tem que obedecer e entrar pela porta. Deus disse: Noé, a porta da arca está aberta, entre. E Noé obedeceu a Deus e entrou. Irmãos, será que se fosse você, ou será que se fosse eu mesmo, nós teríamos entrado naquele dia naquela arca? Será que você entraria naquela arca? Deus abriu as portas e pediu para Noé, sua família e alguns representantes dos animais da espécie dessa terra. E Noé não cogitou nada e entrou naquela arca. É bem verdade que ele havia construído aquela arca, mas a Bíblia não diz que aquela arca possuía sistema de navegação. A Bíblia nos conta, em Gênesis 7, no versículo 16, que a arca tinha apenas uma janela e uma porta. E Noé colocou toda a sua família dentro da arca. Nós, enquanto chefes de família, nós prezamos tempo pelos nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes. Mas Noé obedecendo a voz de Deus, porque ele sabia e conhecia a voz de Deus, ele obedeceu e entrou na arca. Talvez nesta noite Deus está falando com você: entre na arca. Ei, Abacúndio, entre na arca, Noé. Noé entrou na arca. E a Bíblia diz, em Gênesis 7, versículo 16, que Deus trancou a porta da arca. O que a Bíblia está querendo nos dizer nesta noite? É que Ele abre porta, mas Ele fecha também portas. Ele abriu portas e Noé entrou, mas Ele fechou a porta. Aleluia! Glória a Deus! Deus está fechando portas de morte nesta noite. Naquele dia Noé entrou.
montes. Eu entendo, então, fazendo uma matemática simples, que a arca navegava cerca de 7 metros acima dos montes. Pelo que eu entendo da geografia, eu entendo que o maior monte que tem na face da terra é o Monte Himalaia, no qual o seu pico mais alto é o Everest. E ele possui cerca de 8.840 metros de altitude. Porquanto a arca não bateu no monte, porque ela navegava 7 metros acima. O que Deus está querendo te dizer nesta noite, meu querido irmão? Que se você entregar a sua vida na mão de Deus, ela vai navegar 7 metros acima. Quando Jesus entra no barco, o barco navega 7 metros acima. A igreja do Senhor navega 7 metros acima. A igreja de Jesus sempre está acima, irmãos. Acima de quê? Acima das intrigas. A igreja de Jesus está acima. Acima das dissensões. A igreja de Jesus está acima. Porque aquele que está com Jesus está acima. Sua vida está acima. Seu ministério está acima. Sua família está acima. Aleluia. Por 150 dias. Amando, a arca navegou 7 metros acima. E o irmão já imaginou a tempestade que estava lá fora, o maior dilúvio que aconteceu na face da terra. Pedaços de árvores, troncos de árvores navegavam, mas nenhuma delas encostava na arca. Eu quero te dizer nesta noite, se você entregar a sua vida verdadeira ao Senhor, deixar Jesus entrar no seu barco, nada vai encostar em ti, porque as mãos do Senhor estará contigo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um dos barcos mais potentes da face dessa terra que foi construído de aço e ferro, chamado Titanic, navegou pelas águas do Oceano Atlântico Norte por apenas alguns dias, porque o capitão havia dito que nem Deus afundaria aquele barco. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Titanic viajou ali por alguns dias em um simples iceberg, que significa montanha de gelo. Cortou aquele casco de aço e aquele barco enorme e suntuoso desceu ao abismo do oceano. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está no seu barco e seu barco não está à deriva. Seu barco não está à deriva, porque Jesus está no barco. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus entra no barco, esta é uma grande pergunta. Aleluia! Esta é uma grande pergunta, e é por isso que eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho é um mistério de Deus. Quando Jesus entra no barco, você precisa conhecer este mistério. O versículo ao qual nós acabamos de ler começa a nos desvendar este mistério. Quando Jesus entra no barco, versículo 22 diz: num daqueles dias. Talvez isso não seja uma grande resposta para você, mas eu vou te ajudar a meditar nesta palavra. Jesus entrou no barco num daqueles dias.
bar. Talvez você se levantou nesta manhã para fazer o seu serviço costumeiro, o labutar da vida, o trivial. A mulher levantou-se, quem sabe para arrumar as crianças, o marido preparando-se, aleluia, para ir para o trabalho, para a luta, ganhar o pão de cada dia, um dia como outro qualquer. Num daqueles dias que você sabia que viria ao culto à noite, tudo já estava programado, o café da manhã ajeitado, tem esposas que também trabalham fora, tudo normal, sabia que o trânsito iria estar difícil, num daqueles dias. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, aleluia, foi num daqueles dias que Jesus entrou no barco. Aleluia, foi num daqueles dias que Jesus entrou no barco. Meu querido irmão e irmã, para Jesus não tem dia marcado, ele entra no barco a hora que ele quer, o momento que ele quer. Quem sabe nesta noite Jesus pode entrar no seu barco, Jesus pode trazer aquela resposta que você esteja esperando. Quem sabe aquela luta, aquela tribulação que você esteja passando, Jesus nesta noite, ele pode entrar no seu barco. Aleluia! E por que você não deu um glória ainda? Aleluia! Se Jesus está aqui, aleluia, está brilhando os corações. E a Bíblia está dizendo para ti nesta noite que ele pode entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, irmão, milagre acontece. Se tem tempestade, ele acalma a tempestade. Se o vento vem contrário, ele fala com o vento: aquieta-te, aquieta-te. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jesus entra no barco, irmãos, num daqueles dias. Mas o salmista também escreveu, Salmo 138, versículo 7, ele disse: quando eu estiver andando no centro da tribulação. Irmãos, vocês entenderam a mensagem? Jesus entra no barco num daqueles dias, mas também entra no barco quando eu estiver andando no centro da tribulação. Aleluia! Certa feita, um irmão contou um testemunho e que eu gostaria de ilustrar aqui. Alguns missionários saíram para evangelizar e chegaram numa cidadezinha muito humilde, precária, que não tinha água encanada, que não tinha chuveiro para tomar banho. E aqueles irmãos missionários, deu à tarde, resolveram sair para o rio para se banhar. Então eles começaram a se banhar ali à tarde, ao entardecer, e começaram ali a tomar o seu banho. Mas no momento daqueles de distração, um dentre eles começou a se afogar, porque não sabia nadar. Aleluia! Não sabia nadar. Mas os demais também sabiam nadar, mas não tinham muita destreza para salvar. E aquele irmão começou a se afogar naquele rio, o rio caudaloso, de águas límpidas, claras. Entre eles tinha um que sabia nadar muito bem, já havia trabalhado de salva-vidas no corpo de bombeiros, mas este não resolveu ajudar no instante momento e ficou sentado às margens. Aleluia! E os demais começaram a gritar para aquele que ficou sentado às margens: vai salvá-lo! Por que você não vai salvá-lo? E ele continuava quieto.
já havia afundado uma vez, continuava se debatendo, lutando contra as águas para não perecer. Mas aquele que sabia nadar e podia salvar, ele ficou quieto. E aquele irmão se debatendo naquele rio e quase a perecer, já com suas forças já findas. O que sabia nadar e tinha toda a técnica, todo o preparo, pulou no rio e com 4 ou 5 braçadas pegou aquele irmão que estava a se afogar e trouxe até as margens. E os demais ficaram alegres, mas ficaram um tanto quanto revoltados, porque demorou demais. E começou a questionar aquele irmão: por que você não foi antes? Você poderia ter ido antes. E ele disse: não, pelo que nós temos o entendimento, nós precisamos que a pessoa perca toda a sua força, para que o salvamento seja um salvamento perfeito. Eu não sei se você entendeu nesta noite. Jesus, Ele vai entrar no seu barco, Ele vai entrar na sua situação, quando você, aleluia, entregar completamente a Ele. Quando você vê, aleluia, as suas forças não conseguem te salvar, que aquele jeitinho não dá conta de resolver. Aí Jesus, quando você entrega, aleluia, inteiramente nos braços de Deus, Jesus chega, aleluia, e te toma pela mão, aleluia, e te diz: eu te ajudo, aleluia, eu te ajudo, aleluia. Ele te pega pela mão direita e te salva daquela tribulação, aleluia. Talvez até agora, irmão, Jesus não entrou no seu barco, é porque você ainda está dando um jeitinho. Mas quando você se entregar completamente nos braços de Deus, Ele vai te salvar. No meio da tribulação, quando você estiver andando no meio, quando toda a esperança tiver vinda, Jesus chega com esperança, Jesus chega com promessa, Jesus chega com vida, aleluia, Jesus chega com milagre, aleluia. Trabalha, irmão. Ele é diferente. O pensamento de Deus é diferente. Quando Marta viu Jesus chegar, ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta estava dizendo para Jesus? Que ela já não tinha mais esperança, que Jesus chegou atrasado. Senhor, se tivesse chegado 3 dias depois da morte, os judeus ainda criam que poderia haver ressuscitação, mas chegou no 4º dia, ele já cheira mal. Ó Senhor, Marta estava no meio da tribulação, no ponto em que ela não tinha mais esperança, mas Jesus chegou. Jesus chegou, irmãos. Jesus chegou, irmãos. Acabamos de orar. E quando Jesus chega, Ele chega com promessa. Chegou com promessa. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aleluias. Meu querido, nesta noite eu quero te dizer
mas a minha mãezinha, serva do Senhor, que Deus a tenha. Aleluia. Década em que a fome prevalecia sobre a face da terra. No Brasil era uma crise tremenda, os irmãos que passou pela década de 80, lembra? Eu e mais 7 irmãos morávamos numa casa de tijolos empilhados uns sobre os outros. Uma casa em que foi colocados os tijolos uns sobre os outros por falta de condições. Esticaram ali uma lona daquelas lonas pretas sobre aqueles tijolos, e por debaixo a serva do Senhor estava ali, a minha mãe, e mais 7 crianças novas, comigo 8. E pela madrugada, mês de julho, o frio terrível